governo Lula decidiu atacar os governadores da oposição que se uniram a Cláudio Castro e defendem mega operação contra os criminosos. Segundo integrantes do Planalto, por defender o combate às facções, os conservadores querem supostamente colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar dos Estados Unidos. Os mandatários de Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo criaram o chamado Consórcio da Paz, defendendo, dentre outras coisas, a classificação das facções como grupos terroristas. Desde agosto, a gestão Trump ordenou operações militares no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe contra um esquema internacional de narcoterrorismo. Deixa eu já chamar o Roberto Mota, que chega ao vivo diretamente do Rio de Janeiro, para avaliar agora esse movimento, não só dos governadores de oposição que apoiam Cláudio Castro, mas também da reação do Planalto em temer um aceno aos Estados Unidos nestas operações contra o narcotráfico. Roberto Mota, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Koba. Hoje é Halloween e essa notícia dá um susto na gente. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Traficantes são vítimas dos usuários. A classe média é horrorosa. Imposto é uma coisa boa. Gasto é vida. Os meninos só roubam o celular para tomar uma cervejinha. A Venezuela é uma democracia e a oposição, os governadores da oposição, querem que o Brasil seja invadido pelos Estados Unidos. Essa é a cartilha do atual governo federal. É uma mistura confusa de Marx com Paulo Freire e Odorico Paraguaçu. Deixa eu já chamar também o Cristiano Beraldo, chegando ao vivo e dos Estados Unidos, para falar sobre esse temor de que os opositores possam reforçar e dar evidência para uma situação que é o narcotráfico brasileiro, que pode se associar ao terrorismo também. Cristiano Beraldo, bem-vindo. Obrigado, Kobayashi. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Koba, é interessante a gente ver a dinâmica que as coisas vão se contornando, né? Porque, na verdade, o Brasil não precisa de um país estrangeiro como os Estados Unidos, que tem seus próprios problemas, os seus próprios desafios, está lidando com guerra entre Ucrânia e Rússia, está ajudando Israel, está, enfim, monitorando ali movimentos da China em relação a Taiwan, tem muito com o que se preocupar, tem a questão da Venezuela agora, e aí tem o Brasil. O Brasil tem plena condição de enfrentar com muito mais força, com muito mais, de forma muito mais bem-sucedida, digamos assim, a questão, a ameaça do narcotráfico. O problema é a legislação e a atuação do governo federal para impedir que as polícias estaduais façam o que elas precisam fazer. É a falta de investimento, tanto nas Forças Armadas, quanto nas forças da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que tem papel importantíssimo, fundamental, para a gente virar esse jogo. A preocupação que se manifesta aí em relação a uma eventual participação dos Estados Unidos nesse combate e tal, isso é uma grande bobagem, primeiro porque nós temos que valorizar as forças que temos aqui, as polícias brasileiras, inclusive a Polícia do Rio de Janeiro deu demonstração disso essa semana, elas são capazes, têm muita vontade, elas precisam ser bem apoiadas, devidamente apoiadas, receberem o investimento devido, e o policial precisa ser visto pelo que ele é, aquela figura que coloca a sua própria vida em risco para defender a sociedade. É a pessoa vocacionada que está ali executando um trabalho fundamental e no Brasil muito árduo. Agora, existem as podres, é óbvio, como em qualquer lugar do mundo, mas as forças policiais brasileiras precisam ser valorizadas e a gente precisa atuar no Congresso Nacional para fazer com que o governo pare dessa narrativa absurda e inaceitável de que bandido é coitadinho e que a polícia está sempre por aí de arma na mão cometendo chacina contra pobres inocentes. Deixa eu já chamar também o Luiz Felipe Dávila conosco para analisar esse cenário em que o governo teme
tem o receio de que essa reação toda dos governadores, essa união, possa realçar, inclusive para o cenário internacional, a situação do narcotráfico no Brasil. Dávila, boa noite. A Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Koba, se este governo estivesse realmente preocupado em defender a soberania nacional, o presidente Lula estaria ontem sentado junto com os governadores no Rio de Janeiro e dando uma prova de que, neste momento em que devemos tratar a questão do crime organizado como uma guerra contra um grupo que domina território brasileiro, que impõe a sua própria lei e que não permite que o Estado brasileiro exerça a soberania nesses lugares ocupados pelo crime organizado. Trata-se de uma guerra, não é nomenclatura só de terrorista ou máfia, é uma guerra. E, portanto, o presidente da República, como gosta de sempre falar que é defensor da soberania nacional, deveria ter sentado ontem lá com os governadores e dizer, vamos fazer um plano nacional, uma guerra declarada ao crime organizado, vamos usar todos os recursos, polícias estaduais, exército, inteligência, organizações internacionais, para aproveitar esta primeira ação no Rio de Janeiro para combater o crime organizado em todas as frentes. É assim que deveria agir um presidente da República. E não como o Lula atua, sempre querendo politizar, polarizar e não resolver o problema. Por quê? Porque o Mota já deu a resposta. Toda uma narrativa de proteção a criminosos e de inibição no combate ao crime. Por isso, o que o Brasil precisa hoje é uma união, não só dos governadores, como do governo federal e todas as entidades, para declarar guerra ao crime organizado e combater em todos os lugares. A pior coisa que poderia acontecer neste momento é, depois desta ação nos dois morros do Rio de Janeiro, as coisas voltarem ao normal, ou como bem disse o Cristiano Beraldo ontem, ao anormal. Isto é, o crime organizado voltar a comandar o território e a impor a sua lei. Ou nós enfrentamos este combate como uma guerra civil contra o crime organizado para destruí-lo, ou o Brasil vai se tornar um narco-estado. Não existe meia escolha. Ou estamos de um lado ou do outro. E todos homens e mulheres de bem estão de um único lado, o lado para erradicar o crime organizado que impede o exercício da soberania plena no país. Deixa eu chamar o Roberto Mota. Mota, ontem a gente acompanhou aqui ao vivo, em Os Pingos nos Is, a reunião ocorrida entre os governadores que prestaram apoio ao governador Cláudio Castro e que, se somando a ele, anunciaram ali a criação do Consórcio da Paz. E isso tem gerado diversas repercussões, inclusive no Planalto, em Brasília, para o presidente e seus aliados, que viram a semana começar de um jeito. A imagem da semana teria tudo para ser aquela do encontro entre Lula e Trump. Esse seria o assunto da semana, mas foi logo sobreposto pela operação no Rio de Janeiro e com boa parte, acredito que a maioria da população, apoiando as ações da polícia. Então tem um revés político também importante. Aí o governo vai lá e tenta, de alguma maneira, reagir, faz aquele encontro entre o ministro da Justiça e Segurança Pública com o governador Cláudio Castro, anunciam ali o escritório emergencial e no dia seguinte, outra sobreposição, que foi o encontro dos governadores. Está uma corrida agora pelo resultado político disso tudo, Mota. Como você avalia o cálculo político a partir da operação e de tudo que vem acontecendo na sequência? Não há corrida, Koba. O que há é, de um lado, uma resposta histórica a uma necessidade que o povo brasileiro já tem há décadas, e, do outro lado, uma insistência patética na construção de uma narrativa que só faz sentido na cabeça de meia dúzia de pessoas intoxicadas por ideologia. É isso. Eu nem me lembro desse encontro de Donald Trump com ninguém. Eu acho que a maioria dos brasileiros não lembra mais de nada, a não ser dessa operação de terça-feira e agora desse encontro histórico. Eu não encontro outra palavra para definir isso, que foi esse encontro aqui no Rio de Janeiro, do qual participaram Ronaldo Caiado, o meu Zema, Jorginho Melo,
a vice-governadora do Distrito Federal. Consórcio da Paz é um nome maravilhoso, mas eu queria sugerir outro: Foro do Rio. Essa união de governadores me faz pela primeira vez ver luz no fim desse túnel de bandidolatria, de adoração a criminosos que infectou o Estado brasileiro. Mas eu acho que talvez a gente já possa dar um passo adiante e convidar outros países para participar também dessa guerra contra o tráfico. Vamos convidar a Argentina, vamos convidar El Salvador e, por que não, vamos convidar os Estados Unidos. Imaginem vocês como seria bonito todos esses países juntos varrendo o tráfico para fora do continente. Foro do Rio. Imaginem como seria bonito. Algumas pessoas têm, inclusive, usado o termo buquelização da segurança no Rio de Janeiro, o Cristiano Beraldo. Mas a buquelização ela depende de uma série de mudanças na legislação federal, que o Brasil não tem. Então, eu acho que isso é necessário porque a gente precisa acabar de romantizar o crime, a gente precisa enxergar as coisas como elas são. O Rio de Janeiro é um lugar absolutamente inviável, ele não tem a menor chance de dar certo, ele não tem a menor chance de proporcionar uma vida decente para os seus moradores se nós continuarmos achando que o que acontece ali é normal. E o Rio de Janeiro hoje tem uma rotina de espaços inúmeros, espaços centenas, talvez milhares de espaços que são completamente dominados pelo crime organizado, onde o morador ele simplesmente se acostumou a viver sob a lei que vem de Brasília quando ele sai às ruas, está trabalhando e tal, e quando ele volta para casa, ele esquece todo esse pacote de leis, essas regras de convívio social, e ele passa a obedecer exclusivamente ao pacote de leis que foi imposto pelo dominador, o controlador daquele espaço onde ele mora. E as pessoas fazem isso com uma naturalidade assustadora. A gente não pode imaginar que uma cidade onde numa única operação policial se apreende 100 fuzis, que isso é razoável, que isso é normal. A gente não pode aceitar que uma cidade em que a polícia faça uma operação policial para prender pessoas que têm mandado de prisão contra elas e, de repente, tem drone soltando bomba em cima da polícia. Isso é uma caracterização de um país em guerra, só que a guerra é lutada hoje só do mal contra o bem. Quando o bem reage, ele é atacado. É isso que nós estamos vendo. Então isso é completamente inaceitável. Agora, não há a menor dúvida. Precisará morrer muito mais gente, precisará ser presa muito mais gente do que foi nessa operação de terça-feira. E para fazer isso, é preciso que se tenha instalações adequadas para que preso no Rio de Janeiro leve vida de preso e que a gente tenha as polícias muito bem preparadas, amparadas pelo Estado e que possam executar o seu trabalho sabendo que a sociedade está do lado delas, que as polícias não serão atacadas e acusadas depois de cumprirem o seu papel, porque é um papel muito duro de ser cumprido. Aquele homem, aquela mulher que sai de casa de farda, com uma arma na mão, para entrar nessas áreas dominadas pelo crime organizado, disposto a fazer valer a lei que deveria valer para todos, essas pessoas têm que ser honradas e aplaudidas, e não avacalhadas, achincalhadas como elas têm sido pela esquerda brasileira. O Luiz Felipe Dávila, aquela sua análise também sobre esse consórcio da paz que foi anunciado ontem pelos governadores, lá com o anfitrião Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Ao lado dele nós vimos a cena ali com o Ronaldo Caiado de Goiás, o Eduardo Riedel do Mato Grosso do Sul, Jorginho Melo de Santa Catarina, Romeu Zema de Minas Gerais, a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão, e participou também remotamente do encontro o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, além de Jorginho Melo de Santa Catarina, como citei também. Como você avalia a junção desses governadores? Porque quando esses governadores, que boa parte, a maioria deles, acredito, com ampla aprovação nos seus estados, endossam, apoiam
e celebram a operação da Polícia do Rio de Janeiro, isso tem o poder de repercutir na sociedade também, na opinião pública, né? Quem tem dúvida e vê o seu governador ali apoiando aquela ação, a mega operação, tende a concordar com ele e a apoiar também, do ponto de vista da opinião pública, a ação do Rio de Janeiro. Dávila. É verdade, Koba, mas nós precisamos distinguir duas coisas: discurso de ação. Vamos olhar primeiro para a esquerda. A esquerda, que tem essa mania de demonizar a polícia, de enaltecer os bandidos e até tratá-los como vítima da sociedade. E o próximo presidente da República diz que esta relação, que o traficante é vítima do usuário, mostra o desastre, não só no discurso, mas na ponta. Veja que coisa interessante. Todos os estados no Brasil, governados pela direita, têm menos homicídio. Coincidência, não é? São Paulo e Santa Catarina, por exemplo, os únicos 2 estados com menos de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes, que é o mínimo que nós precisaríamos ter. Depois temos o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná, com quedas significativas nas taxas de homicídios. Caíram de 63% para 30%. Queda brutal. E os estados governados pelo PT e pela esquerda é um desastre total. Aumenta homicídio, aumenta a criminalidade, aumenta a impunidade. Então, isso é fato, isso não é discurso, é só olhar os dados de segurança pública. Então, não é que é apenas uma retórica, é uma retórica que tem impacto na política pública. E se tem impacto na política pública, tem impacto na vida das pessoas. As pessoas se sentem muito mais seguras nesses estados governados pela direita do que em estados governados pela esquerda. A única exceção de um estado hoje governado pela esquerda e conseguiu reduzir o número de homicídios é o Piauí, do governador Fonteles. Talvez porque seja o único esquerdista que sabe olhar para dados em política pública. Então, este é o fato. Então, a reunião ontem não é apenas uma demonstração de união política, é uma demonstração de governadores que estão trabalhando para reduzir a violência, melhorar a segurança pública nos seus estados. Só que este episódio do Rio de Janeiro não se refere a uma simples política de segurança pública, se refere a uma guerra. Ou nós sabemos distinguir a diferença entre tratar de segurança pública, que é combater a criminalidade comum, e guerra, ou nós vamos perder esta guerra se acharmos que conseguimos derrotar Comando Vermelho, PCC, com políticas públicas só de segurança pública. Não é isso. Precisamos ter uma mudança de atitude e eu espero que a reunião de ontem seja apenas um primeiro passo para esses governadores se unirem em torno de uma política de guerra contra o crime organizado e não apenas de segurança pública.